caso Carandiru, maioridade penal e violência de gênero aquecem discussões em organizações internacionais. A apresentação de provas e depoimento do ex-secretário da Defesa Pública do Brasil são destaques do dia no caso Carandiru. Veja com o repórter João Vitor, enviado a Costa Rica. Na manhã de hoje, a acusação apresentou 5 provas para o julgamento do caso Carandiru. Uma delas foi o módulo do curso de formação policial de Jundiaí sobre progressão do uso da força. O documento foi apontado por instruir ações. Nele, são indicados procedimentos menos violentos do que o utilizado pela Polícia Militar na casa de detenção Carandiru. A defesa argumentou que, pelo fato do caso não ter passado por todos os níveis da jurisdição do Estado brasileiro, a Corte Interamericana não teria legitimidade para julgar o caso. Os efeitos devem ser enormes para a decisão dos juízes, dos magistrados, em sentido de reconhecer que o Brasil teve o papel de eficaz, de garantidor dos direitos dos outros custodiados. Porque se não fosse feito o que foi feito na operação, os danos teriam sido muito maiores e as violações teriam sido muito mais alastradas dentro dos pavilhões do Carandiru. Durante a tarde, o ex-secretário de Segurança Pública, Pedro Franco de Campos, depôs em meio a perguntas efervescentes dos advogados e juízes. Pedro assumiu que o caso Carandiru foi um massacre. No entanto, ele classificou a violência policial como um problema estrutural do Brasil. E o caso da Casa Carandiru não deveria ser julgado enquanto um caso isolado. Na última sessão do dia, a defesa apresentou mais provas, incluindo um caso de violência policial em Carandiru, no qual a União se responsabilizou pelo crime e realizou a indenização adequada. Ao fim, a sessão foi terminada e os juízes se reuniram em sessão privada. Com o debate coeso de ambas as partes, o dia termina sem nenhuma certeza quanto à preferência dos juízes. O segundo dia de conferência da Unesco iniciou com debates relativos à legislação de cada país. Enquanto os países sugeriam a adoção de modelo universal, o delegado dos Estados Unidos, Vitor Girão, insistiu que cada estado legislasse à sua maneira para preservar a individualidade de cada nação. A delegada do Brasil, Arlene Almeida, apresentou uma proposta de capacitação sobre questões de gênero para profissionais da educação. O projeto Lei Universal foi um programa que a gente está em votação, que ele vai falar sobre a complementação da formalização do profissional educacional para poder ele estar preparado quando haver ações de violência de gênero. Um projeto de resolução, elaborado pelo americano Vitor Girão, propõe que cada país possa legislar de forma independente a situação de menores infratores. Durante a sessão, a assistência psicológica às vítimas de discriminação de gênero foi posta em pauta, mas pouco discutida. Confusão marca sessão no Sochum. Nossa equipe esteve presente em Nova York e registrou tudo o que aconteceu no Comitê da Assembleia Geral. Em Nova York, o Comitê para Assuntos Sociais, Culturais e Humanitários da Assembleia Geral da ONU se reuniu para debater o tratamento destinado a jovens infratores. Os representantes aprovaram o protocolo Taixim. A resolução propõe a criação de centros de sócio-reeducação para jovens infratores e a sugestão de idade mínima de 10 anos para responsabilidade penal e de 16 anos para maioridade penal, entre outras medidas. Durante o dia, ainda houve embate direto entre Estados Unidos e Coreia do Norte, após o governo norte-coreano acusar o governo estadunidense de teste de bombas nucleares e intenções de ataques ao território do país. Os Estados Unidos, em momento nenhum, estão fazendo teste de bombas. E, pelo contrário, quem está fazendo teste de bombas é a Coreia do Norte. E foi alegado hoje no Comitê da ONU, pelo próprio presidente da Coreia do Norte, que eles vão testar bombas de hidrogênio no Pacífico. Então, eu acho que essas acusações são totalmente infundadas e querem tirar o escopo que está todo em cima dos Estados Unidos, da Coreia do Norte, para colocar em cima dos Estados Unidos. Quem está querendo ameaçar de bombas é a Coreia do Norte, não os Estados Unidos. Um segundo projeto ainda foi discutido. Desta vez, Estados Unidos e Alemanha foram os principais signatários. Coreia do Norte e Egito tentaram boicotar a votação ao absterem seus votos propositalmente, medida que atrasou a votação.
Após tentativas de votação e a continuidade do boicote, a mesa diretora considerou a proposta vencedora com maioria absoluta. Por conta disso, o norte-coreano Patrick Siriaco acusou o comitê de farsa e foi apoiado por representantes do Egito e do Japão. Depois dessa eventualidade, nós não acreditamos de forma alguma que este comitê é totalmente imparcial, como a própria mesa demonstrou não ser imparcial. Sinceramente, o que aconteceu aqui foi que os interesses dos Estados Unidos, em complô com a China, isto é, países imperialistas, se impuseram sobre os povos árabes e sobre o povo coreano. Isso é um absurdo e a discricionariedade da mesa deve ser totalmente questionada. Este comitê foi comprado sim e nós não aceitaremos isso. Eles sofrerão retaliações graves amanhã. Isso vai se prolongar. Isso foi só um começo. Não vai continuar assim. É o começo de uma guerra. A Sochum segue em reuniões pelo restante da semana. Em Paris, uma reunião do Comitê da Unesco discutiu a violência de gênero no ambiente escolar. Entre as medidas sugeridas estão a criação de uma disciplina de debates sociais para estudantes a partir de 10 anos e a adoção de programas de qualificação para profissionais de ensino. A 39ª Conferência da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura continua até o próximo dia 24 e discutirá a liberdade intelectual e a influência ideológica. Já em Genebra, a OMS debateu sobre os riscos da utilização de medicamentos e tratamentos de saúde não regulados. Ao fim do dia, foram aprovados 2 projetos. No primeiro, receberam destaque a criação de uma ouvidoria e um meio de fiscalização de profissionais da saúde, enquanto o segundo tratou de medidas que asseguram um ambiente propício à saúde e ao desenvolvimento da população mundial.